Olá, boa noite, graça e paz da parte do Senhor Jesus, amém? Para mim é um prazer, uma honra estar aqui com vocês nessa noite, glorificando o nome do Senhor e atendendo um pedido especial do meu colega, amigo, pastor Eliezer. Eu quero refletir com você sobre Atos capítulo 2 e versículo 42. Vamos até o 47, vocês devem conhecer muito bem, mas nunca é demais nos espelharmos nos bons exemplos. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Meus irmãos, essa foi uma igreja que ficou como modelo na história. Essa igreja, sempre que a gente quer rever, olhar pelo espelho e saber como estamos, precisamos voltar à primeira igreja no livro de Atos dos Apóstolos. Porque aqueles irmãos, eles agiram de tal forma, eles foram de tal obediência, que até hoje ficou o exemplo. Eu acredito que possa ter igual, mas não melhor do que essa igreja. E nessa noite eu quero refletir com você, meu irmão, minha irmã, que está aí em Toritama. Parece que está um climazinho bom aí, não é? Aqui no Piauí não muda, aqui é quente o tempo todo. Mas eu quero refletir com você no seguinte: como é que esses irmãos se comportavam diante de Deus? Primeiro, havia uma perseverança na doutrina e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Os irmãos perseveravam orando. Os irmãos não eram afastados um do outro, não diziam um para o outro: vou orar em casa eu oro, não preciso estar na igreja todos os dias. Mas diz que a igreja perseverava todos os dias juntos. A igreja perseverava juntos também, todos os dias, partindo o pão. E a igreja tinha comunhão entre eles. Você sabe o que é ter comunhão? É ter amizade sincera. É ter aconchego. É um sentir o outro e dizer: estou junto. Qualquer coisa, conta comigo. Essa era a igreja de Atos dos Apóstolos. E ela também perseverava na doutrina dos apóstolos, ou seja, era estudiosa daquilo que os apóstolos ensinavam. Quem estamos sendo como cristãos? Será que nós estamos estudando, estamos preocupados em estudar a palavra? O autor de Hebreus disse àquela igreja que muitos cristãos não cresceram espiritualmente porque, aliás, eram meninos espiritualmente, por isso que não cresceram. E eu acredito que o motivo pelo qual não cresceram e continuavam sendo meninos espirituais é porque não estudava a palavra de Deus. Quem está sendo eu e você?
Será que nós estamos estudando a palavra de Deus? Será que nós estamos tendo esse prazer em conhecer a vontade de Deus para nossas vidas e para compartilhar com as pessoas? É uma coisa que precisamos perguntar, porque aquela igreja lá em Atos, ela foi aprovada pelo Senhor. Será que nós estamos sendo aprovados ou reprovados? Já parou para pensar sobre isso? Olha a segunda coisa aqui. Em cada alma havia temor e muitos prodígios eram feitos. Prodígios e sinais. Meu irmão, nós estamos vivendo num tempo que as pessoas não temem a nada. Não temem a nada. E dentro dessa própria brutalidade, ele teme muitas vezes é o que não tem significado. Como ele teme um vírus, uma bactéria, um outro homem. Mas em cada alma havia temor de Deus. Será que nós estamos tendo o temor do Senhor em nossas vidas? E quando isso ocorre, olha o que acontece no meio da igreja. Há milagres, curas, prodígios, sinais. Quando foi que você viu o último milagre feito aí na sua igreja? Na coletividade dos irmãos. É porque falta muitas vezes essa qualificação. Temor de Deus. Está faltando o temor de Deus nas nossas vidas e a gente precisa buscar isso imediatamente. Não podemos nos dizer que somos cristãos sem temor a Deus, sem respeito a Deus. Temor é isso, é faltar o respeito para com Deus. Cada um faz as suas vidas como quer, como dá. Não estou nem aí para líder, não estou nem aí para o meu irmão, não estou nem aí para nada. Isso não é respeito para com Deus. E naquela igreja havia temor, respeito a Deus. E por isso, Deus operava sinais de curas, milagres, prodígios, maravilhas. Olha outra coisa que acontecia naquela igreja, no versículo 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, não faltava nada para o necessitado. Os que tinham mais davam. Os que tinham mais davam para que os que têm menos fosse abastecido e ajudado. Estamos vivendo num tempo de um egoísmo total. As pessoas não estão nem aí com as outras. E olha que são nossos irmãos em Cristo que estão ali louvando, cantando, levantando a mão para o céu, chorando muitas vezes e não ajudamos o irmão que está precisando de um prato de comida. Não ajudamos o irmão que precisa de, às vezes, tão pouca coisa de nós, uma palavra, um abraço, uma motivação. Não estou nem falando de precisar de dinheiro, irmão, que todos nós precisamos. O pastor aí precisa, eu preciso, você precisa, mas estou falando de ajuda que a gente pode fazer no nosso dia a dia. A igreja em Tessalônica, quando viu a igreja em Jerusalém sofrendo por falta de comida, vestimento, eles quiseram ajudar, eles fizeram uma coleta, eles se prepararam e mandaram ajudar. E olha que Paulo disse, não, ele disse, nós queremos ajudar. E eles eram pessoas muito pobres. Pode ler lá, 1 Coríntios capítulo 8. Tinham tudo em comum esses irmãos. Eu pergunto, será que nós como igreja estamos tendo tudo em comum? Você tem procurado saber como está o seu irmão nessa pandemia? Pelo menos procurado saber, irmão, como é que tu tá? Tu morreu ou ainda tá vivo? Irmão, não, querido, eu tô vivo. A gente tem se preocupado porque cristianismo é isso. Jesus se preocupou comigo e com você. Ele não nos deixou à deriva. Ele nos ajudou. Ele nos abençoou. E você, meu irmão, que tem mais do que outro. Você que tem reservas.
Você que Deus tem dado, abençoado demais, o que é que você tem feito pelo aquele irmãozinho que você olha e percebe que ele nada tem? É preciso que tenhamos cuidado. Olha outra coisa. Olha o que eles faziam para que todos tivessem tudo em comum. Eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Ah, meu irmão, falar nisso hoje na igreja, o pastor ele é estrangulado e já sai dentro do caixão da igreja. Pedir a alguém para vender suas propriedades, seus bens, mas olha o que aquela igreja estava fazendo. Aquela igreja, os irmãos que tinham, vendiam e traziam e colocavam o dinheiro nos pés dos apóstolos. E com isso era distribuído e todos tinham em comum. É preciso que, como igreja, nós comecemos a pensar o que estamos fazendo. Será que nós estamos sendo igreja relevante aonde estamos ou irrelevante? Há uma história que muitos dizem, né? A gente já ouviu. Se a sua igreja saísse do bairro hoje, deixasse de existir, o povo ia sentir falta ou não? Se essa igreja que eu estou lendo para vocês, explicando, se essa igreja saísse do lugar onde ela estava, eu tenho certeza que o povo ia sentir muita falta. Porque havia gente, o que não tinha sendo ajudado, pessoas doando suas coisas, vendendo, aqueles que tinham mais, vendia algo e abençoava. E com isso Deus dava muito mais. Sabe por que muitas vezes eu e você não temos mais? Porque somos mesquinhos. Só pensamos em nós, nos nossos umbigos. Mas olha para quê? Deus abençoava aquela igreja, porque os irmãos eram liberais, os irmãos eram generosos, os irmãos ajudavam uns aos outros. Olha o versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Diariamente, irmãos. Não era quarta, domingo, não. Era diariamente. Ô pastor, você está dizendo que é para a gente viver diariamente na casa de Deus? A gente não tem tempo, a gente trabalha assim, querido, a gente sabe. Você trabalha. Mas sabe qual é o ensinamento aqui pra gente? É o prazer que eu tenho de estar quarta e domingo na casa de Deus. Qual é o prazer que eu tenho, que você tem de estar na casa de Deus? Porque quando não há prazer, meu irmão, até se ficar 1 hora é incômodo. Mas quando há prazer, se a semana toda tem atividade, eu quero estar lá, porque eu tenho prazer, eu gosto, eu quero. Mas é isso que falta na gente muitas vezes. Não é? O prazer diário de estar na presença de Deus. Uma outra coisa que chama a nossa atenção esse versículo é: você tem feito sua devocional diária com Deus? Todos os dias você debruça sobre a palavra de Deus, escuta Ele falar com você, introjeta aquela palavra ao teu coração e vai viver aquilo durante o dia no teu trabalho, na tua escola, aonde você vá? É uma coisa que a gente precisa pensar. E eu quero fechar no versículo 47. O versículo 47, para mim, ele diz muita coisa que eu gostaria até de dizer com profundidade, mas só a misericórdia de Deus para me ajudar nisso. Olha o que ele diz: louvavam a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Sabe qual era o povo? O povo de fora. O povo de fora olhava para aquela igreja e dizia: meu Deus, eu vou me reunir ali, eu vou chamar meu marido para ir para ali, eu vou chamar minha esposa para ir para aquela igreja, eu vou com meus filhos para lá, porque olha que irmandade, olha que união, olha que coisa boa, olha que coisa decente, eu quero estar ali.
eu volto a fazer aquela pergunta. As pessoas aí em Toritama têm prazer de estar nessa igreja com vocês? Irmãos, eu não estou querendo constranger, mas estamos vivendo um cristianismo muito mole, muito fácil, muito sem compromisso, sem responsabilidade. E as pessoas que estão fora veem isso. E aonde não há compromisso, aonde não há responsabilidade, as pessoas não querem estar. As pessoas não vão estar. Então, olha aqui, a igreja lá era adorada, venerada pelos que estavam fora. Eles queriam, eles tinham a simpatia do povo. E enquanto eles ganhavam a simpatia das pessoas, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A cada dia Deus salvava pessoas, entrava gente nova, entrava pessoas novas, a comunhão crescia, o número de crentes crescia, cada dia mais a igreja enchia, porque Deus tem prazer em ver sua igreja crescer em número e em maturidade e em qualidade. Deus tem prazer de ver sua igreja crescer. Tem gente que diz, para que encher a igreja? Que se não tem qualidade, Deus quer os dois, meu irmão. Como anda essa igreja? Como anda essa comunhão aí? O povo tem prazer de estar nela. O povo tem, Deus tem acrescentado. É coisa para eu e você pensar, querido. É coisa para eu e você pensar, porque cristianismo é coisa muito séria. Olha aqui, o povo tinha simpatia e Deus abençoava salvando o povo. Quando foi a última vez que foi salvo uma pessoa aí? Uma igreja, para ser igreja, ela tem que estar preocupada com as vidas perdidas. Se não há essa preocupação, nós temos que rever nossos conceitos de igreja. Nós temos que pensar, olha essa igreja e olha como eu e como você está fazendo. Será que estamos dentro do prumo de Deus? Será que não precisamos rever coisas dentro da nossa cabeça, dentro do nosso coração, dentro dessa comunidade? Eu quero deixar essa palavra para o irmão, para a irmã. E lembre-se, Deus é conosco. Deus ama e por Ele nos amar, Ele nos chama para a disciplina. Ele nos leva a uma direção que Ele vai conduzir a vida eterna. Se a gente continuar da forma que estamos, não estaremos com Ele nos seus projetos futuros. Pense nisso, meu querido irmão. Como estamos vivendo como igreja? Estamos agradando ao Senhor? Será que nós não passamos do tempo de voltar e fazer a vontade de Deus? Pense nisso. Eu quero agradecer ao pastor Eliezer, a minha irmã Patrícia e a todos os irmãos por ouvir essa palavra, que essa palavra não é para lhe constranger, não é para levar você a ficar aperreado, é para que você reflita e obedeça ao Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe essa igreja, que Deus dê a essa igreja muita capacidade de mudar tudo que precisa ser mudado. Um abraço, fiquem todos com Deus.